Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então a série aprofundada do Livro do Céu, volume 2, agora vamos para o dia 16 de abril de 1899. Preparação para a Santa Comunhão, ofensas feitas a Jesus. Estando no meu estado habitual, Jesus me convidou para dar uma volta e ver o que as criaturas fazem. E eu disse a ele: Oh, meu adorável Jesus, eu não quero me virar e ver as ofensas que te fazem. Vamos ficar aqui os dois juntos. Mas Jesus insistiu que ele queria isso. Então, para contentá-lo, eu disse a ele: Se você quer sair, antes entremos em alguma igreja, porque lá há menos ofensas que fazem a você. E assim fomos a uma igreja, mas mesmo lá ele se ofendeu, mais do que em outros lugares até. Não porque haja mais pecados nas igrejas do que no mundo, mas porque são ofensas feitas por seus entes queridos, pelos próprios que deveriam colocar corpo e alma para defender a sua honra e a sua glória. Portanto, eles chegam a ofender mais dolorosamente ao seu adorável coração. Então, vi almas piedosas que não estavam bem preparadas para a comunhão, por pequenas coisas do nada. A mente delas, em vez de pensar em Jesus, pensava em seus pequenos distúrbios, em tantas coisas minúsculas, e esse era o artifício delas. Quanta dor essas pessoas causaram a Jesus e quanta compaixão elas mesmas fizeram, pois elas cuidam de tantas coisas, tantas minúcias interiores, e entretanto não se sentiam bem em olhar nem sequer para Jesus. Jesus me disse: Oh, minha filha, quanto essas almas impedem que a minha graça desça nelas. Não olho para a minúcia e suas preocupações insignificantes, mas para o amor com que elas se aproximam, e elas me fazem me perder nesses pormenores detalhes, que são mais fortes nelas do que me amar. Mas o que é pior é que essas almas se perturbam tanto, perdem muito tempo, gostariam de ficar com os confessores durante toda a hora para dizer todas essas pequeninas coisas delas, medos, dúvidas, sentimentos, mas nunca colocam suas mãos para trabalhar como bons e corajosos filhos. O que dizer então, filha, de certos padres desses tempos? Pode-se dizer que eles operam quase satanicamente, tornando-se um ídolo para as almas. Sim, os meus filhos, meu coração é mais trespassado por causa deles, os sacerdotes, porque se mais os outros me ofendem, ofendem as partes do meu corpo, mas o meu, o sacerdote, me ofende nas partes mais sensíveis, no íntimo do meu coração. Quem pode dizer a agonia de Jesus? Ao dizer essas palavras, ele chorou amargamente. Fiz o máximo que pude para sentir pena dele e repará-lo, mas enquanto fazia isso, nos retiramos. Ide. Então, esse trecho eu cheguei a falar um pouquinho dele, no especial dos sacerdotes, na formação extraordinária sobre os sacerdotes. Mas vamos lá fazer nesse momento agora, na nossa aqui aprofundada. Então, preparação para a comunhão e ofensas feitas a Jesus. Então, ela estava no estado habitual dela, como sempre, naquele estado de petrificada, aí a alma dela retirada do corpo, e Jesus convidou ela para dar uma volta em espírito, junto com ele, e ver o que as criaturas fazem. Então, é meio complicado isso aí, Se a gente pudesse ficar vendo o que as criaturas fazem, ai meu Deus do céu, não ia ser fácil não. Eu disse a ele: Meu adorável Jesus, eu não quero ficar andando por aí vendo as ofensas que te fazem. Vamos ficar aqui os dois juntos. Então ela não queria ir, porque deve ser chato, Ficar vendo o que as pessoas estão fazendo. Ela não é curiosa. E quando ela vê o que as criaturas fazem contra Jesus, ela vê ofensas. A maioria das vezes é mais ofensas, Ela vê coisas bonitas, Como ela já disse, que viu padres muitas vezes celebrando a missa, sendo o próprio Jesus celebrando. Coisas bonitas, mas também a maioria das vezes ela já sabe que na sua maioria ela vê ofensas
E aí Jesus chora, e ela sofre, ele sofre, então ela prefere ficar em casa. Então ele faz assim, vamos ficar aqui mesmo, os dois juntos. Mas Jesus insistiu, porque ele queria isso, né? Então, para contentá-lo, eu disse aí, então Jesus insistiu com ela que queria ir com ela e mostrar o mundo para ela, mostrar as pessoas, né? Ele tinha propósitos para isso, né? Ela precisava conhecer tudo que estava acontecendo no mundo, porque ele ia começar a contar a história da divina vontade para ela, né? E também ela sendo vítima, ela precisava passar por essa dor, ela não podia correr da dor, ela tinha que ir para a dor, né? E ela não tinha que ter... porque ela, vendo Jesus sofrer, ela sofre. Ela sabe que ela aguenta, entre aspas, né? Mas é ruim ver Jesus sofrer. Mas só que Jesus, ele tá aí para isso, né? Jesus, acho que ele nasceu nessa terra só para isso, né? E ele existe só para isso, vamos dizer, né? Até então é isso que ele existe. Então a gente, por mais que a gente queira contentar Jesus, por mais que a gente queira reparar Jesus, por mais que a gente queira que ele não sofra, não tem como impedir isso. Ele sempre vai sofrer, né? E o coração dele é o coração sofredor. Ele é o pobre dos pobres. Ele é o servo sofredor. E para toda a eternidade, mesmo sendo ressuscitado, Rei do Universo, ele continua sofrendo, né? Principalmente por estar no sacramento da Eucaristia, né? Enquanto ele é elevado, né, no sacramento da Eucaristia, numa Santa Missa, ele está sendo morto nesse instante, né? E ele está dentro de cada coração sofrendo o tempo todo. E ele aguenta. Ele é o único que aguenta. A gente não aguenta. Então ele foi, entre aspas, gerado, né, na sua humanidade e no seu espírito, né, humano, no seu espírito da sua humanidade, do seu coração, do seu sacratíssimo coração, né? A sua humanidade ela foi justamente colocada na Terra para sofrer, tá? Para poder pagar, para tomar sobre si a condenação dos pecados da humanidade, né? De tudo. Então a gente tem que entender. Por mais que a gente tente evitar Jesus sofrer, por mais que a gente tente reparar ele, por mais que a gente tente não deixá-lo sofrer, né? Não tem como evitar isso. Mas a gente não pode deixar de querer sofrer com ele e por causa dele, tá? Então, ela está querendo evitar de sofrer por causa dele. Porque ele vai sofrer, vai chorar, e ela vai ver ele sofrendo, vai ver ele com os espinhos, ela vai ver toda aquela cena, e ela não quer ver. Mas só que ela está deixando de querer sofrer por causa de Jesus. E não pode. Esse é o amor que Jesus quer da criatura. Ele quer que a gente sinta essa compaixão das suas dores. E aí não tem como fugir. Então, se ele queria levar, insistiu que ela fosse para poder ver as ofensas das pessoas, era justamente porque ele queria esse amor puro, que está vendo o sofrimento, está vendo os pecados da humanidade. Então, Jesus ele fez isso comigo esses dias, com as meninas também, com a nossa comunidade. Ele permitiu que a gente visse ofensas que estão sendo feitas na igreja por sacerdotes, que a gente comentou aqui, né, contra ele. E a gente sofreu horrores. Aí as pessoas, elas falam que não devemos procurar essas coisas, né, que nós não devemos querer ver essas coisas, porque isso seria... você está atacando a igreja quando você pega um livro de um cara que escreveu sobre a verdade, de uma reportagem, né, que é a verdade. Então, se você é católico, as pessoas pensam desse jeito: ah, você é católico, você sabe que aquele livro está falando mal dos sacerdotes, você não pode ler. Quando você está lendo o livro que fala, né, que está dizendo a verdade sobre os sacerdotes, sobre os pecados dos sacerdotes, você está em pecado, você está indo contra a reparação do coração de Jesus e de Maria, porque você está lá lendo aquelas coisas horrorosas. E vai entrar na sua mente, você vai ficar com aquilo na sua mente. E de repente sua mente corre o risco de ficar contra o sacerdote. Então você está se expondo ao perigo. Então as pessoas pensam dessa forma, o sacerdote vai dizer isso para você, se você conversar com o padre sobre isso. Você acha que ele vai querer que você leia um livro que vai falar mal dele? Né? Da classe de pessoas que ele é? Então, mas Jesus, ele insistiu.
ele colocou pra gente esse livro, né? E quis que eu lesse, insistiu para que eu lesse. Ele queria que eu sentisse a dor. Mas só que como o livro ele é só uma amostra, então só tem metade de um capítulo, do primeiro capítulo. E aí eu li esse capítulo, já foi o suficiente para sofrer amargamente. Aí eu perguntei para Jesus, e aí eu tenho que comprar o livro inteiro para ler, para poder te contentar? Então eu estou esperando a resposta de Jesus ainda. Mas na hora que eu vi, eu senti no coração que esse sentimento de não comprar, né? Eu senti esse sentimento de não comprar. Mas eu estou ainda perguntando para Jesus se Ele quer que eu leia esse livro. Porque eu não compro nada, Ele me dá tudo de graça. Né? E Ele sabe que eu não tenho como comprar. Só se eu ter que, né, comprar contra a vontade. Ou pedir pro meu esposo, é complicado. Então eu prefiro, eu não tenho dinheiro. Então, aí eu falei para Jesus, eu não tenho. Se o Senhor me der o dinheiro, eu compro. Se o Senhor não me der, eu não vou comprar. Né? Então eu coloquei no coração de Jesus o sinal. Né? Se Ele tocar no meu coração que eu tenho que comprar esse livro e eu tiver o dinheiro para comprar, eu vou comprar. Né? Ou então Ele me dá esse livro de graça como todos os outros que Ele me deu. Ele já me deu todos os outros livros de graça. Então, se Ele quiser que eu leia esse livro inteiro, Ele vai me dar de graça. Se for da vontade dEle, eu vou achar esse livro uma hora, alguém vai mandar para mim. Né? Então, assim, eu coloco nas mãos dEle a divina vontade de fazer acontecer. Né? Hoje aconteceu que eu li A Mística Cidade de Deus e vai ajudar muito essa Mística Cidade de Deus nessa meditação que a gente vai fazer agora. Porque ela também estava numa situação assim, né, de uma decisão delicada que ela tinha que tomar. Né? Ela sabia que ia ser perseguida toda a igreja lá em Jerusalém. Né? Recebeu de Deus a revelação de que muitos iam ser caçados, perseguidos em Jerusalém. E ela estava em Jerusalém e ela queria ficar lá para poder ajudar e fortalecer e encorajar os discípulos a sofrerem. Ela queria, ela na vontade dela, humana, ela queria ficar lá na coragem dela, né? No amor corajoso pelos seus filhos, ela queria ficar em Jerusalém. Mas aí ela estava rezando e São João ouviu que ela estava preocupada com alguma coisa, sentiu que ela estava preocupada com alguma coisa e bateu na ia para bater na porta. 3 vezes ele foi para bater na porta do oratório dela, onde ela estava, e ele não tinha coragem de chegar lá. E aí ela que saiu, porque ela sentiu, ela sabe tudo, né? Ela sentiu que ele estava lá e ela falou: o que o senhor está? O que eu posso te ajudar? Né? Se chama ele de senhor, sempre chama os apóstolos de senhores, né? Porque eles são padres, são sacerdotes, então ela trata com maior respeito. O que o senhor gostaria? O que o senhor está precisando? Aí ele perguntou: eu queria saber se eu posso te ajudar em alguma coisa, eu senti que o senhor está aflito por algum motivo, quero saber o motivo. Aí ela perguntou para Deus se ela podia falar, e Jesus falou: pode falar. Aí ela sentiu que podia falar. Aí ela falou tudo para o João. Aí o apóstolo João falou assim: então a gente vai embora daqui, eu vou te levar daqui. Né? Ele sentiu a inspiração de levá-la para Éfeso, para longe de Jerusalém, para que ela não fosse também vítima, né, da perseguição que iria acontecer em Jerusalém. E aí ela, dentro do coração dela, e até a gente lendo, a gente fica pensando: nossa, mas ela é corajosa, né? Ela podia ficar em Jerusalém, ela não ia querer fugir, né, de dar essa glória para Deus, de passar pela perseguição. Então, aí ela perguntou para Deus e rezou para Deus: o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? É sua vontade que eu obedeça ao São João e fique aqui? Não, e vou embora? E faça essa viagem? Aí ela foi rezar para o filho dela. E o filho dela, Jesus, confirmou para ela que o que o João decidisse era a vontade dele. Que ela não ficasse preocupada com isso, sim. Se as pessoas pensassem: nossa, ela fugiu, ela é covarde, ela fugiu daqui. Que ela não ficasse pensando nisso. Né? Que não tinha motivo para ficar pensando dessa forma. Nem a gente tem motivo para pensar que Nossa Senhora é covarde e fugiu da perseguição. Né? Não, era a vontade de Deus que a mãe dele fosse retirada daquele lugar que tinha propósitos para isso lá em Éfeso. Ela ia ajudar almas em Éfeso. Então, ela podia pensar: não, eu não sou covarde, eu quero ser mártir, eu quero morrer igual meu filho, e que não sei o que. Ela podia fazer a vontade dela humana, mas ela não fez. Ela primeiro perguntou para Deus: qual é a sua vontade?
senhor quer que eu obedeça São João, que vai me levar daqui? Aí Jesus falou, é o que tem que obedecer. Que é o mais correto, sempre é obedecer. Sempre obedecer o padre, sempre obedecer o ministro, né? E ela obedeceu. Então, ela explica depois para Santa Ágreda, no final da doutrina, que sempre, ela nunca cede, que para poder fazer a divina vontade e ser mais agradável a Deus, ela nunca deve ceder a sua opinião, a sua vontade. Sempre ir pela vontade do superior, sempre ir. Essa é a maior regra para que você não caia na vontade humana, na sua vontade humana, né? Se você não tem esse espírito de oração e não tem a resposta claramente de Deus como a Nossa Senhora tem, aí você precisa sempre buscar o que é melhor para os outros e não o que é melhor para você, né? Até mesmo coisas sagradas, por exemplo, como querer morrer. Às vezes não é vontade de Deus que você seja mártir naquele lugar. E aí você acha, não, eu vou ser mártir, eu quero morrer por Jesus, mas às vezes ele não quer que você morra. Então você vai estar fazendo a sua vontade humana morrendo por Deus. Né? Tem valor? Tem algum valor? Tem valor, mas não é a vontade divina. Então não tem o valor que deveria ter, se fosse vontade divina que você... Né? Então tem que saber a vontade de Deus. Porque às vezes você faz a sua vontade, mesmo que seja uma coisa muito sagrada e bonita, mas aos olhos de Deus não vale nada. Não tem mérito nenhum. O mérito da vontade divina é a mais perfeita, é o mais perfeito mérito. É o meio mais agradável de fazer a vontade, de agradar a Deus e satisfazer a Deus. Então, às vezes, né, você fica olhando, mas eu vou ser covarde, vou ser vista pelas pessoas como uma covarde, porque eu fugi. Não, você não precisa ter medo. Eu vou tomar vacina, as pessoas vão pensar que eu sou covarde. Você não tem que ter medo de tomar vacina, hoje mais que nunca. Né? Se é uma ordem que está vindo, né, por uma liderança na terra, está na palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu claramente que a gente tem que obedecer às autoridades. Então você não tem que ficar pensando, eu vou ser mártir, eu não vou tomar vacina porque é a marca da besta ou alguma coisa que tenha em volta dessa nova ordem mundial. Eu não vou tomar vacina. Você fica com a sua cabecinha cheia de coisinha e é tudo pormenores insignificantes, não é vontade divina, porque você está desobedecendo claramente uma ordem dada por uma autoridade da terra. Está insistindo para que você faça para o bem dos outros, para o bem de si mesmo e para o bem dos outros. E que a vacina não é marca da besta, coisíssima nenhuma. Ela sempre existiu, a vacina, e de repente é a solução que Deus está mandando, né? Para que a pandemia, que todo mundo está rezando muito para que essa pandemia acabe, é a solução que Deus está mandando pela ciência, né, para resolver esse problema para a gente. Então, aí se você ficar com muito mimimi, mas aí se tomar vacina, todo mundo está falando que é perigoso tomar vacina, que eu posso ficar doente, que isso aí é coisa é vontade humana pura. Você está pensando só em você, no seu próprio umbigo. É vontade humana pura, no mais alto grau, vontade humana pura. Então tem que ficar esperto, né? Mas Jesus insistiu que ele queria isso. Então, para contentá-lo, eu disse a ele, se você quer sair antes, entremos então em alguma igreja, porque lá há menos ofensas que fazem a você. E fomos então a alguma igreja. Mas lá, ele também se ofendeu, mais do que em outros lugares até. Não porque haja mais pecados nas igrejas do que no mundo, mas porque são ofensas feitas por seus entes mais queridos. Então são pessoas que Jesus ele quer que deveriam defendê-lo, né? Pelos próprios que deveriam colocar corpo e alma para defender a sua honra e sua glória. Portanto, eles chegam a ofender mais dolorosamente ao coração de Jesus. Por quê? Porque essas almas sabem mais, elas sabem a verdade, elas conhecem os dogmas da fé, elas rezam o credo, elas rezam, né, o rosário, elas sabem os mistérios da salvação. Então, elas sabem muitas coisas. E elas ignoram essas coisas, elas negligenciam os conhecimentos delas para viver dessas minúcias que a gente vai conversar agora. Então vi almas piedosas que não estavam bem preparadas para a comunhão, por causa de pequenas coisas do nada. A mente delas, em vez de pensar em Jesus, pensava em seus pequenos distúrbios, em tantas coisas minúsculas, e esse era o artifício delas. Ontem mesmo a menina estava perguntando sobre pensamentos. Como que a gente não pode confiar nos nossos pensamentos, né, e tudo mais? Aí eu respondi para ela, dei um exemplo, né?
E acho que é interessante também dar pra gente aqui, né? Ela estava aqui falando aqui. Ontem eu pensei que podia existir um filme, mas não. Tá. Ontem refleti à tarde sobre o silêncio interior, sobre não conversar com os próprios pensamentos. Não anotei corretamente o volume. Uma vez o padre Paulo Ricardo disse algo assim, não dialogar com o pecado. Estou certa com esse raciocínio? Aí a outra menina falou, nossa, eu ouvi uma pregação do padre Braulio que disse que uma frase de Santo Afonso de Ligório: com o demônio não se dialoga, é preciso fugir dele. Aí a menina perguntou, afinal, o que são os nossos pensamentos? Aí eu falei, eu ouço Jesus muito nos meus pensamentos. Tem que saber discernir. Jesus ensina bem no livro do céu como discernir. Aí aqui a menina falou, fiz alguns retiros de silêncio de Santo Inácio e ele explica tão bem sobre os maus espíritos e bons espíritos. É muito bom para discernir. Aí tal. Aí a menina perguntou, podia existir um passo a passo para eu não demorar tanto a entender a sequência lógica. Aí eu peguei e falei para... Aí escrevi aqui, ó, tudo o que é o demônio ou a vontade humana faz você olhar para si mesmo e ver benefício para você. Né, que eu acabei de falar aí sobre a Nossa Senhora ficar pensando, o que eles vão pensar de mim? Nossa, isso é aquilo lá, né? Ou então você com a vacina, o que eles vão pensar de mim se eu for lá na vacina? Falaram que não é para tomar vacina, que os católicos deveriam não tomar vacina. O que eles vão pensar de mim? Eu sou uma pessoa de fé, eu vou tomar vacina, não sei o quê. Eu sou uma pessoa que sou consagrada a Nossa Senhora, e aí você é a favor do anticristo, né? A essa ordem mundial que está aí, não, que não sei o quê. A pessoa está preocupada consigo mesma, tá? Ela é egoísta. Por exemplo, eu ouço uma pessoa me chamando de falsa e hipócrita. Dentro de mim, qual pensamento que se passa? Vários, né? Se eu ficar muito magoada por ocasião de me preocupar que ela fale isso para todos e suje a minha reputação, eu nem me preocupo com ela, com o que eu possa ter lhe feito, para pedir-lhe desculpa, e nem rezo por ela. Fico com raiva de ela estar querendo me prejudicar diante das pessoas, só isso que eu me preocupo. Isso é o meu amor próprio e respeito humano, pura vontade humana. Quando o diabo entra nos nossos pensamentos, junto com a vontade humana, você sente que aquilo que a pessoa disse deve ser verdade. O diabo faz você imaginar, deve ser verdade, eu acho que várias pessoas pensam a mesma coisa de mim. E você se paralisa pensando que foi Jesus, às vezes, quem usou daquela pessoa para te avisar de que está suja, de que és uma falsa, e de que Jesus vê dessa forma a mesma coisa que aquelas pessoas veem. É o que as pessoas dizem, né? O que o povo fala é a voz de Deus. Às vezes o demônio coloca na sua mente que, foi Jesus, tá vendo? Foi Jesus que mandou um aviso para você. E você fica pensando que é você que está pensando tudo isso. O demônio está lá falando e você fica ouvindo ele, tá? Que você se paralisa pensando que foi Jesus quem usou daquela pessoa para te avisar de que estás mesmo suja, falsa. E você fica muito triste e se sente incapaz de ser boa. E isso, no caso de Satanás, te faz ficar com medo, com respeito humano, né, com minúcias. E você não fica mais tranquila, fica muito perturbada, fica triste, magoada, até com Deus. E se fecha. Só fica tentando se justificar para Deus, dizendo, eu não sou falsa, Jesus, eu não sou falsa. Eu não acho justo isso porque eu não sou falsa. Aí fica procurando, aonde que eu fui falsa? Quando que eu fui falsa? Que hora que eu fui? Será que foi aqui? Será que foi assado? Foi com aquela pessoa? Foi por causa disso? Então a gente fica pensando. Aí você vai pra missa e fica pensando isso antes da comunhão. Blá, 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 mimimi. Então você fica pensando nos seus pequenos distúrbios, em tantas coisas minúsculas, tá? E esse é o artifício dessas almas que estão deixando o inimigo entrar na mente delas, tá? A mente delas, em vez de pensar em Jesus nessa hora, pensa nesses pequeninos distúrbios, essas perturbações e mágoas que elas têm por causa de uma bobeira, por causa de uma opinião de uma pessoa que nem a conhece, que às vezes nem a conhece direito, né? Às vezes você não fez nada para aquela pessoa de graça fez aquilo por você por causa do demônio que tem incitado ela a fazer. Tem muito chão pela frente, tem muito rolo aí, né? E você fica triste, sente incapaz, né? Não fica tranquila, fica perturbada, se fecha.
e fica tentando se justificar, e o demônio fica aproveitando desses pensamentos para te fazer ficar orgulhosa diante de Deus, pensando que às vezes Deus está errado, se mandou alguém te dizer isso. O demônio te convence de que Deus ele quer o seu mal, de que Deus te julga, de que Deus fica te vigiando, né? O tempo todo. Aí você se incha por dentro de si próprio, de querer se esforçar por si própria, ser humilde aos olhos dos outros, achando que é assim que você vai ser também humilde aos olhos de Deus. Mas a gente nunca vai agradar as pessoas. E os demônios têm como incitar pessoas. E se o demônio conhece o seu pensamento de uma certa forma, porque às vezes você manifesta isso, não é que ele não lê pensamentos, mas ele sabe como lidar com as pessoas, ele é esperto e ele utiliza essas táticas com todos, sem distinção, principalmente as almas religiosas, né? Então ele está acostumado a fazer isso. Aí a resposta que você deu bateu com o que ele já estava acostumado. Então ele percebe, tá? De fora. Que você se inchou por dentro de si própria, de querer se esforçar por si própria, ser humilde aos olhos dos outros. E não preocupa que é aos olhos de Deus importa, né? E é muito complexo isso. Tem muitos outros pormenores que surgem de uma situação assim, em outras situações parecidas. Então, o demônio ele tem cartadas gigantescas, ele tem constante cartadas para poder destruir as almas de todas as formas possíveis e principalmente tirar a paz delas sempre. Então, aí eu falei para ela, e aí se você for uma pessoa justa, e isso foi mentira, ou então se foi verdade, se foi mentira, não importa, se você é justa, se você não pensa em você em primeiro lugar, se você não tem respeito humano nenhum, que é o pecado, e amor próprio, né? Aí você se firma em Deus e busca se esconder no coração de Jesus e acredita que Jesus que conhece o seu coração e sabe a verdade. Você pede perdão para Jesus se você fez alguma coisa que você não lembra de ter feito e confia que Deus te perdoou. E diz Jesus, eu confio em vós. Então você se esconde dentro do coração de Jesus e fica tranquila. E confia em Jesus sempre, não faz nada. Daí, se você quiser se justificar com aquela pessoa, se você sentir que tem que pedir perdão para ela, você pede. Se você tem necessidade, ela é uma pessoa que é uma pessoa próxima de você, que você precisa esclarecer o que aconteceu, esclarece o que aconteceu. Conversa com ela, né? Expõe o que aconteceu, resolve o problema. Se deu para resolver, amém. Se não deu para resolver, a pessoa for obstinada, mesmo que você explique, ela é obstinada a continuar te acusando, paciência. Aí é com ela com Jesus. Aí você não tem mais culpa, porque você já fez a sua parte de pedir perdão, tá? Aí você reza muito por essa pessoa, né? Esclareceu, pronto, né? Se confrontou a pessoa que te acusa, caso seja necessário. Se não, silencia. E depois que você já confrontou e ela continua obstinada em te acusar, você silencia e deixa ela em paz. E tudo em Deus, né? E põe a sua defesa em Deus. Põe lá, né? Espera nele e esquece. E sinal. O que faz uma alma estar pronta para a comunhão? O que faz uma alma estar bem com Jesus? A paz. Se a alma colocou tudo dentro do coração de Jesus, ela fica em paz porque confia que Jesus perdoou e que Jesus já está cuidando dessa situação. Fica em paz. Silencia, mas fica em paz. Totalmente em paz. Esquece desse assunto. Depois de 3 dias, ela nem lembra mais. Nem lembra mais. Então, um sinal que precisa ter para que a pessoa possa receber Jesus na comunhão e esteja bem preparada é a paz. A paz do seu espírito. E aí o coração seu está em paz e Jesus pode entrar dentro de você e descansar lá dentro. Tá bom? Em você. É muito importante isso. E essa dor, essas pessoas causam muito a Jesus. E quanta compaixão elas mesmas fizeram, pois elas cuidam de tantas coisas, de tantas minúcias interiores, como eu já disse, e entretanto não se sentem bem para nem sequer olhar para Jesus. E Jesus me disse, minha filha, quanto essas almas impedem que a minha graça desça nelas. Não desce, gente. A graça tem dificuldade de descer uma pessoa perturbada, uma pessoa fechada, uma pessoa magoada, uma pessoa cheia de mimimi. É muito difícil. Não olho para a minúcia e todas as suas preocupações bestas, né, insignificantes, mas para o amor com que elas se aproximam. E elas me fazem me perder nesses todos os pormenores, detalhes delas, que são mais fortes nelas do que me amar. Né? Cadê a paz do Espírito para você amar Jesus? Não tem, não tem. Mas o que é pior é que essas almas se perturbam
tanto, perdem tanto tempo com esses pensamentos. Gostariam até de ficar com os confessores durante toda a hora para dizer essas pequeninas coisas, né? Mas nunca colocam suas mãos para trabalhar como bons e corajosos filhos, né? Que é você pedir perdão, que é você resolver o problema, que é você silenciar, que é você ficar em paz, né? Buscar a paz, evangelizar, fazer o que tem que fazer em vez de ficar perdendo tanto tempo. Rezar, reparar Jesus, enquanto você está no Santíssimo Sacramento, fazer uma ação de graças, de reparação a Jesus e tantas coisas que você poderia fazer, né? E você não está fazendo. O que dizer então, filha, de certos padres desses tempos? Aí os padres, eles são terríveis, por quê? Porque eles também estão vivendo, né, como ídolo de almas, né? Eles defendem, eles que querem defender a alma dessas coisas, eles ouvem o que essas pessoas dizem e ficam falando, ai, mas você é uma pessoa boa, ai, mas você deveria não sei o que lá, ai, lá, e essa pessoa fica ouvindo o padre, não ouve Jesus. E o padre, em vez de muitas vezes inspirar essa pessoa e ajudar essa pessoa a entender, a perdoar a outra, né? Eu já fui num caso que o padre, ele não me ajudou a perdoar no momento que eu estava falando. Ele ficou falando assim, essas pessoas são assim mesmo, a gente não tem que olhar para elas não. Desse jeito, o padre falou assim para mim. Então eles agem, operam quase satanicamente, pedindo para que você, né, fique pensando mal das pessoas. E não é assim. Eles têm que instruir vocês do jeito que eu acabei de instruir aqui. E não fazem, tá? Tem várias outras coisas que eles fazem, né? Ah, sim. Dos meus filhos, meu coração é mais trespassado por causa dos sacerdotes. Porque se mais os outros me ofendem, ofendem as partes do meu corpo. Mas o sacerdote ofende a parte mais sensível, que é o meu coração. Então, o coração de Jesus. Porque o sacerdote é quem deveria instruir as almas para ficarem em paz. Para preparar as almas para olhar só para Jesus. O sacerdote tinha que apontar Jesus, vai lá e fala assim, ó, fala tudo para Jesus que você está sentindo. Você está tudo bem. Você está bem. Eu já te perdoei, está perdoado dos seus pecados. Né? Vai lá, agora fala para Jesus quanto ele é maravilhoso, que ele te perdoou. Agradece a ele que você está perdoado, que você está em paz. O padre tem que apontar Jesus, ele não aponta Jesus. Muitas vezes ele fica lá atendendo aquela pessoa e tentando falar do jeito dele, tentando dar as coordenadas dele, se tornando ídolos das almas. As almas, ai, que maravilhoso aquele padre. Nossa, ele é tão legal, ele falou comigo, ele explicou pra mim que eu tenho isso, que eu tenho que fazer aquilo, que ele não aponta Jesus. Ele ficou falando, Jesus ficou lá e a alma ficou com ele lá. Roubou a alma de Jesus. É só falar bem claro, objetivo, ser claro, objetivo, rápido, para atender mais pessoas. Falar a verdade, olha, isso é bobeira que você está pensando aí, ó. É minúsculo isso aí, bobeira, despreocupação. Você está perdoada, vai lá ficar com Jesus. Tá tudo bem, filho. Vai ficar com Jesus. Fala para ele quanto ele é amável. Vai lá, você vai rezar uma via sacra agora. Toma um folhetinho aqui da via sacra, vai lá rezar. Fala para Jesus quanto ele é especial. É isso que o pai tinha que falar. Mas não, você acha que ele faz isso? Ele fala assim, vai lá no meu site, vai lá ouvir o meu vídeo, vai saber, né? Tem uma missa que a gente vai celebrar amanhã, então você divulga para todo mundo, né? Às vezes é isso, né? Pra trazer pessoas para a igreja para ver ele, né? Ai, vai saber. Assim dos meus filhos, meu coração é mais trespassado por causa dos sacerdotes, porque se mais os outros me ofendem as partes do meu corpo, mais o meu me ofende as partes mais sensíveis, mesmo do íntimo do coração. Né? Isso se o padre não for um padre muito doente, como esses do livro que a gente leu. Que ele aproveita que a pessoa está lá chorando e acaba passando a mão até e vai saber o que mais. Né? Porque, ultimamente, tem o risco do confessionário ser um lugar, né, de pecado, em vez de ser um lugar de misericórdia, tá? Jesus falou isso para a vitoriosa rainha dos anjos. No livro da Natália da Hungria, falou que as pessoas estão indo lá confessar e contam detalhes muito detalhados da sua relação sexual. E isso não pode. Jesus falou que não pode, que o sacerdote tinha que cortar isso. Que a pessoa tinha que só lá falar, eu pequei contra o 6º mandamento, padre. Só isso que a pessoa tinha que falar.
não dá detalhes. As pessoas ficam dando detalhes e os padres querem saber os detalhes. E na hora que o padre está ouvindo a história dessa mulher, dessa pessoa, às vezes ele, pode ocorrer alguma coisa. No pensamento do padre, ele pecar com o pensamento. E várias outras formas de pecado que pode acontecer ali dentro. E até a própria pessoa está falando mais do pecado do que da misericórdia. Então é complexo o negócio. Então é muito complexo essa situação. E Jesus, ele falou que orientou os superiores dos sacerdotes sobre isso, mas eles não prestaram atenção. Jesus falou para a Natália da Hungria, no livro dela, A Vitoriosa Rainha do Universo. Então quem quiser ler, está lá, tá bom? Quem pode dizer a agonia de Jesus? Ao dizer essas palavras, ele chorou amargamente. Fiz o máximo que pude para sentir pena dele e repará-lo. Mas enquanto fazia isso, nos retiramos. Então a gente reparar. Então a gente agora, na quaresma, a gente vai, em nome de Jesus, se ele nos ajudar, vamos transmitir ao vivo todas as 24 horas da paixão diariamente sendo rezadas aqui, com terços, com músicas, com adoração, com todo tipo de momentos de reparação durante todos os 40 dias da quaresma. Então nós convidamos a você, desde já, para poder rezar com o nosso canal durante essa quaresma. Tá? Constantemente nós iremos estar aqui transmitindo, se Deus quiser, se for possível, 24 horas por dia, se for possível. Se não, a gente vai fazer pelo menos as 24 horas da paixão, todas elas no dia. Tá? A gente vai colocar aqui à disposição de vocês. Se for possível, ao vivo, 24 horas. Se não for possível, pelo menos as 24 horas da paixão, rezadas, diariamente a gente vai transmitir. Para a glória de Deus Pai, eu creio de todo o meu coração que a gente vai conseguir, se Ele nos permitir. Que é a divina vontade que tem que ser feita, não a nossa, tá bom? Vai depender dEle. Se Ele nos ajudar, a internet for abençoada para que aconteça isso, não tenha nenhum erro na hora que estiver transmitindo, porque a gente não vai ficar em cima do computador, porque a gente tem as nossas vidas, A gente vai pôr o vídeo para transmitir, e se a internet colaborar, vai dar tudo certo. Se a internet não colaborar, der alguma falha, é vontade divina. Mas aí Jesus fala uma coisa, ele fala assim, olha, fala para as pessoas que o amor e a reparação maior é elas ouvirem, mesmo com falhas, mesmo que dê algum problema, que elas fazerem de tudo para estar em oração. E ouvirem o canal nas outras vigílias que nós temos, que é para a gente fazer uma playlist. Eu vou fazer uma playlist com todas as vigílias que nós fizemos, de reparações e orações de reparações, para colocar também, porque daí se a pessoa ela quer viver esses 40 dias reparando a Ele, temos já bastante material para que ela possa rezar. Nós já temos as 24 horas da paixão no canal, numa playlist das 24 horas da paixão, que a pessoa põe e ela pode ouvir o dia inteiro. Então, os filhos da Divina Vontade, nesse propósito, podem colocar também a playlist que já foi gravada das 24 horas da paixão aqui para eles rezarem. Então não tem desculpa, mesmo que não seja transmitido ao vivo, Jesus fala que tem material que já está no site, no canal, quer dizer, para que vocês possam utilizar. Amém? Estivemos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Fide. Deus abençoe a todos.